Teleaula Natal. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Natal. Eu sou a professora Maria de Fátima Araújo, do Ensino Religioso. O meu sinal em Libras é um L que vai da testa ao cabelo. Tenho cabelos à altura dos ombros, olhos pequenos, uso óculos de grau, meus olhos são castanhos, como o meu cabelo também. Meus lábios são finos, estou vestindo uma calça jeans preta, uma blusa azul com detalhes brancos. Agora nós vamos começar o nosso tema de hoje, que eu vou apresentar para vocês, que todos os slides eles terão um padrão, onde tem o logotipo da Secretaria Municipal de Educação, slides com fundo branco, letras azuis e preta, com listas na horizontal e na diagonal. Então, nossas aulas serão divididas em 8 momentos, teremos 8 aulas, onde cada uma aula será apresentada por um professor. No próximo slide, nós vamos ver como vai ser essa sequência. Nós vamos apresentar o tema, que o tema é retirado da BNCC, que é a unidade temática da Base Nacional Comum Curricular. A unidade será Crenças Religiosas e Filosofias de Vida. O nosso objeto de conhecimento para essas 8 aulas será Vida e Morte. No próximo slide, as habilidades que nós vamos desenvolver em vocês são 3 habilidades, partindo do número 3, que é para o ensino fundamental do ensino religioso, que diz identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas através do estudo de mitos fundantes. A segunda habilidade, identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, por meio da análise de diferentes mitos fundantes. No próximo slide, nós fechamos as 3 habilidades que nós vamos desenvolver. Analisar as diferentes ideias da imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas. Então, nós vamos observar que existe a ancestralidade, a reencarnação, a transmigração e ressurreição. No próximo slide, nós vamos ver como ficou dividida para cada professor a unidade temática. A primeira aula, que serei eu que vou apresentar, a primeira aula, não é mais comigo, Maria de Fátima Araújo, com o meu sinal em Libras. O meu tema será Vida e Morte, a busca da imortalidade. A segunda aula, que será apresentada pelo professor Francisco Jean Carlos da Silva, Crenças Religiosas e Filosofias de Vida e Morte, ele vai tratar do tema Ressurreição, onde ele irá ressaltar das religiões monoteístas que acreditam na ressurreição, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. A terceira aula, nós vamos ter a professora Andresa Patrícia de Azevedo Ferreira, que vai trabalhar com vocês a ancestralidade em 2 matrizes só, nas tradições religiosas afro-brasileira e na indígena. Essa ancestralidade, ela é trabalhada no sentido de que os mortos permanecem junto de nós através dos seus espíritos. Na quarta aula, teremos a professora Janaína Magalhães de Souza, que irá trabalhar a reencarnação nas matrizes orientais. Ela não trabalhará todas as matrizes, sim, ela só irá trabalhar no hinduísmo e o budismo, e como também no espiritismo. No próximo slide, nós vamos ver as últimas aulas, que a quinta será por Pamela Batista da Silva Dias, a crença no renascimento e transmigração e
e o niilismo. O niilismo, que muita gente conhece como o nada, que é aquelas pessoas que dizem que são ateus. A sexta aula será trabalhada pelo professor José Marques de Almeida, cujo tema será Crenças religiosas e filosofias de vida, na perspectiva religiosa no Oriente e no Ocidente. Então, como será que essas crenças trabalham essas filosofias de vida e morte nessa perspectiva? A sétima aula será dada pelo professor Tiago Fernando Diniz, onde ele irá tratar como tema as doenças, epidemias e pandemias sobre o prisma das religiões, ou seja, sobre o olhar das religiões. E fechando o nosso ciclo de aula, nós teremos a oitava aula, que será trabalhada pelo professor José Antônio de Melo, que justamente no sentido da vida e o olhar religioso na existência humana. Ou seja, esse sentido da vida, a amplitude da vida que nós vamos observar ao longo dessas 8 aulas, onde nós faremos esse jogo entre vida e morte e a importância das religiões na explicação desse fenômeno. No próximo slide, nós vamos ter uma imagem. A imagem está em formato retangular e encontra-se dividida em 2 partes. Do lado direito, apresenta um dia claro de sol, que simboliza o nascimento, representado na figura de uma mulher em vestido branco, assim como um bebê em crescimento até a fase adulta, ao lado de vários tipos de animais. Do lado esquerdo da imagem, apresenta o fim da vida na Terra ou final do ciclo, mostrado através da velhice e da figura da morte, representada por uma caveira, vestida com uma túnica preta e portando uma espada em sua mão esquerda. A vida e a morte estão juntas, dentro do símbolo do infinito, que é representado em formato de um 8 na horizontal. Partindo da observação dessa imagem, nós vamos agora assistir a um vídeo que foi produzido. A partir da leitura dessa imagem, nós vamos começar o nosso assunto ouvindo uma música, né, que é a letra da música, faz a narração da morte se apaixonando pela vida. É um rap feito em cima de uma ilustração 2D clássica, um desenho animado, onde, ao longo da música, as cenas vão ilustrando a fala do cantor. As ilustrações são feitas pela animadora holandesa Masha Onderstein. Solidão pelo mundo foi passear, nunca soube o valor da vida, nunca soube o que é amar. Ficou admirada com a beleza aqui fora, ela amou tudo que viu e não queria ir embora. Todos tinham medo dela, nem queriam olhar pra ela, só de citar seu nome e o seu coração já gela. A morte começou a entender o que é a vida, conheceu as emoções e viu que não era bem-vinda. Tudo que ela tocava, a vida se acabava, e foi percebendo o que ela causava. Causava sofrimento, causava saudade, verdadeiro antônimo de felicidade. Mesmo com essas coisas ela tava apaixonada com tudo que ela via, pela vida que emanava. Só admirava, não tocava em nada, a única solução que por ela foi encontrada
Em seu passeio uma coisa a encantou, encontrou uma linda alma e por ela se apaixonou. Olhou em seus olhos e sentiu a alegria, queria tocá-la mas sabe que não podia. Olhou para suas mãos e nela só viu frieza, em uma emanava a morte e na outra a tristeza. Observando a sua amada de longe a admirava, feliz por sua vida e triste por não tocá-la. Queria abraçá-la mas isso era impossível, perto porém distante estava sendo terrível. Aproveitou como pôde o tempo ao lado dela, evitando tocá-la, não queria matar ela. Sempre ao seu lado admirando sua beleza, a protegia de tudo, ela era sua princesa. Admiravam a lua, andavam pelo bosque, a morte se sentia viva, o sentimento estava forte. Ela não queria ir mais embora daqui, mas nem tudo é flores, olha o que estava por vir. O sentimento novo ela iria provar, sente de verdade a vida, o que temos que aguentar. É a hora da sua amada, não tem como ela escapar. Ali termina a sua vida, o final veio a chegar. A morte sentiu na pele essa dor que ela causa, e com a saudade no peito triste voltou pra casa. Então, nós ouvimos, né, o vídeo, onde o tempo inteiro você vê a angústia que a morte tem em saber que o que ela vai tocar irá morrer. Então, essa música, que foi A Vida e Morte, era do cantor MC Leste, com animação de marcha, onde tem, e tem esse vídeo, teve a duração de 2 minutos e 35 segundos. Então, nós vamos começar o nosso assunto agora, não é, com vida e morte. Vamos começar a entender essa busca da imortalidade. O que é essa busca da imortalidade? O que é nos tornarmos vivos eternamente? Nós vamos pegar algumas tradições religiosas, onde nós temos que começar a entender que todas não pensam do mesmo jeito. Eu trouxe para vocês alguns pensamentos na tradição judaica, cristã, islâmica, confucionista, taoísta e budista. No próximo slide, nós vamos começar a observar o que cada uma dessas tradições pensa. No judaísmo, a vida é o maior mistério, é um pensamento judaico. Mas existe um pensamento comum entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que está escrito nos seus textos sagrados, onde diz dom de Deus, que a vida é um dom de Deus, que é explicado através de Adão e Eva. Então, a Torá, que é o livro sagrado judaico, é um livro feito em rolos. Ele tem é escrito em pergaminhos ou em pele de carneiro. A Bíblia tem o formato normal de um livro, onde vocês vão encontrar com capas variadas. Já o Alcorão ou Corão também possui o mesmo formato, um formato de livro. É o livro sagrado do povo muçulmano e que esse livro ele é escrito em árabe. É um livro que não pode ser traduzido, ele é interpretado. Por que ele não pode ser traduzido? Porque para o muçulmano, o Alcorão ou Corão é a fala de Allah, que normalmente a gente chama Allah, mas Allah, que ele diz, se ele falou em árabe, se ele falou ao profeta Muhammad, que normalmente a gente chama de Maomé, ele foi falado em árabe, então por isso que o Alcorão ele nunca terá uma tradução, e sim você vai ver interpretações. No próximo slide, nós vamos começar agora nas religiões mais não tão comum ao nosso conhecimento. No confucionismo, o que é que eles falam em relação à vida? Que é a busca da perfeição ética. Por quê? Porque no confucionismo, eles não têm a noção de que um Deus vai interferir na sua vida. E ele diz que sim, o ser humano é que vai buscar dentro dele a sua perfeição. E ele atinge essa sua perfeição através de um comportamento ético. No taoísmo, eles dizem que é
a vida, a harmonia com a natureza. Por quê? Porque no taoísmo eles não têm essa separação, eles fazem parte de um ciclo. E nesse ciclo vocês têm muito bem representado através do símbolo Yin e Yang, que é aquele símbolo circular que possui dois lados, onde um lado completa o outro. No budismo, eu peguei uma vertente que é do Japão, Coreia e China. Do mesmo jeito, no budismo também vocês vão ver que existem várias interpretações. Então, o que é que diz o budista no Japão, na Coreia e na China? Um vaso precioso que contém a natureza de Buda, ou o mundo de Buda. Ou o mundo de Buda. No próximo slide, nós vamos começar a entender agora a busca que o homem tem para se tornar imortal, que é a morte. Então, nós vamos pegar o pensamento de uma filósofa chamada Marilena Chawin, que ela faz duas citações em relação à morte, que ela diz: somente os humanos sabem que são mortais. Por que somente os humanos sabem que são mortais? Devido à sua consciência. No momento que ele tem consciência da vida, ele sabe que ele é mortal. Já o animal, ela diz, o animal acaba, mas o homem morre. Por quê? Porque o animal não é consciente, ele não tem consciência da vida e da morte. Então vamos ver no próximo slide o que é que essas religiões falam em relação à morte. No judaísmo, cristianismo e islamismo, elas têm que a morte é a sorte comum dos homens, ou seja, todo ser humano, ele vai nascer, vai crescer e depois vai morrer. Vamos ver bem o povo judeu, mais no sentido da sua fé. Eles dizem o quê? No pensamento religioso judaico, a vida e a morte formam um todo. Ou seja, você vai passar por esse ciclo. Você não terá um ciclo só, mas sim esse ciclo de vida e morte, sendo somente formas diferentes da mesma realidade. A mesma vida que você vai ter em vida, você terá em morte. Como assim? Para que a gente entenda isso. A sua vida, você ou vai ser no paraíso, segundo a tradição judaica, ou você será condenado. Já no cristianismo, né, o que é que o povo cristão acredita em relação à morte? Eles partem de quê? Passando Jesus Cristo pela morte, deixou de ser o fim, ou seja, a morte não é mais o fim, não acaba o ser humano, mas mostra que a vida é eterna através da ressurreição. Então, Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele fez com que esse ser se tornasse também imortal. No próximo slide, vamos ver o que pensa o povo muçulmano. Muçulmano é o mesmo que as pessoas que praticam o islamismo. Eles dizem que haverá um julgamento final diante de Allah logo após a ressurreição de acordo com o Corão. Ou seja, que ou você vai para o paraíso, onde lá você terá a companhia das 32 virgens, ou você irá para o inferno, onde você irá queimar no mármore do inferno eternamente, porque seus pecados vão ser avaliados em uma balança. Vamos ver nas religiões orientais, o que é que eles pensam? No confucionismo, permanecemos vivos através dos ancestrais e da natureza. Vocês vão ouvir muito falar da ancestralidade, não nesse sentido aí. Vocês vão ouvir mais falar na ancestralidade no sentido indígena e afro-brasileiro. Mas que essa ancestralidade permanece, vocês vão observar que elas têm um mesmo sentido. Como? Você permanece vivo através dos elementos da natureza ou também permanece vivo pelas pessoas que você... como se seu espírito permanecesse vivo. Então, é muito comum no confucionismo as pessoas terem altares em casa, onde nesses altares tem as fotos dos seus antepassados, como também elas colocam alimento em seus altares. No próximo slide, no
taoísmo, o que é que eles pensam? Um ciclo natural do universo, e após a morte será concedida a imortalidade. Ou seja, por você ser parte do universo, por você não ser algo isolado do universo, você morreu quando você volta a fazer parte do universo, ou seja, você se tornou imortal. E no budismo, eles verem como é visto como um repouso ou um descanso abençoado. Que esse descanso aí será no sentido de que você ou irá voltar renascendo, ou você já, nesse seu descanso, você atingirá o nirvana, ou seja, você atingirá a iluminação. No próximo slide, eu gostaria de concluir o nosso assunto como nós passeamos pela vida e pela morte em várias matrizes religiosas, em várias formas diferentes de ver as religiões. Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é agora o seu olhar em relação à vida e à morte? Que olhar você tem agora em relação a essas duas práticas? Ou você vai construir sua vida eterna, sua imortalidade, segundo uma tradição religiosa, ou você será condenado à morte eterna, também segundo alguma tradição religiosa. Mas que você também vai observar que em certas práticas as pessoas, né, não têm esse sentido, e sim o sentido de morte como acaba. Eu gostaria de deixar para vocês esse próximo slide. Foi um autor desconhecido que ele disse assim: talvez a morte não seja a última etapa, mas apenas o começo de algo diferente. E quem sabe, melhor. Então, próxima aula, vocês terão já início nas matrizes religiosas. Nós vamos tratar de cada uma. A próxima aula, que será com o professor Jean, ele irá falar para vocês sobre ressurreição. Obrigada. Teleaula Natal.